episódio do podcast Amigas de Negócios, o podcast mais incrível do Brasil. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, eu vou apresentá-la para vocês e já prepare o lenço porque esse episódio vai ser emocionante, porque a história dessa mulher é uma história mesmo marcante. Preparem, vamos lá. O nome dela é Isabel Costa Stekelberg, filha, esposa, mãe de 3 e um detalhe muito importante, de infértil a mãe de filhos. Guardem essa informação. Formada em comunicação social, com MBA em audiovisual, proprietária da revenda Imaginários e Pocket em Anápolis. Seja muito bem-vinda, Isa. Para os mais íntimos, Isa, então eu já me sinto. Seja muito bem-vinda e eu espero que possa ser uma conversa realmente que vá tocar a vida das pessoas, porque a sua história é realmente emocionante. Vou deixar minhas amigas cumprimentar você para que nós possamos começar o nosso bate-papo. Vamos lá. Então, seja bem-vinda, Isa, com muito carinho, né? Para quem não sabe, a gente já se conhece há anos, assim, fomos vizinhas, né? Mais de uma E década. assim, mais de uma década. E assim, a gente se conheceu em momentos muito marcantes das nossas vidas. Eu recém-casada, ela estava gestante, né, Isa? Tava. Então, assim, a gente já se identificou de cara, né? Aí a vida foi passando, né? A gente acabou se afastando, mas Deus tem um propósito em tudo, né? A gente Sim. acabou se reconectando e ela passou por muitas coisas, vocês vão ouvir a história dela. Então, a gente recebe você hoje aqui, Isa, com muito prazer e com o coração muito aberto. Obrigada, igualmente. Isa, que alegria ter você aqui. Eu conheço a Isa tem pouco tempo, eu conheci em um evento e foi incrível te conhecer ali, porque te vi numa movimentação muito interessante junto com seu marido, 2 empreendedores que têm paixão pelo que faz, ficou nítido aquele dia e muito feliz realmente de ter você aqui e ouvir mais uma vez a sua história, que ela realmente é inspiradora. Seja bem-vinda. Obrigada, igualmente. Isa, seja muito bem-vinda. Eu estou ansiosa para te conhecer melhor, né? Todo mundo aqui já conhece um pouquinho da sua história e eu tenho certeza que vai ser muito, muito inspiradora para mim e para todos que vão assistir. Eu tô muito animada. Obrigada. Eu também estou muito animada. Bom, quero te dar o espaço, Isa, para que você se apresente e conte aí um pouquinho do início da sua história, né? Quem é a Isa para nós? Tá, vamos lá. A Isa é uma pessoa que veio de um lar disfuncional. Eu fui filha de mãe solteira e meu pai rejeitou a gravidez. Eu conheci o meu pai quando eu tinha 15 anos. Ao decorrer da minha vida, eu tinha uma escolha e eu escolhi perdoá-lo. Porque eu segui o que estava escrito na palavra, que é honrar pai e mãe para que tudo vá bem. Tenho um relacionamento amigável, estável com meu pai. Hoje a minha mãe está com câncer, a minha mãe está com metástase e a gente tem cuidado dela e ela tem respondido bem ao tratamento. No meio da caminhada, conheci o Tarcísio, nós tínhamos 15 anos. O Tarcísio é uma ponte sobre um rio de dor. O Tarcísio é cuidado de Deus com a minha vida e a gente tem 27 anos juntos. Já Que fizeram as bom. contas. Legal, bem. E eu e Tarcísio sempre muito apaixonados e seguimos ali um casamento já estável de 20 anos de união. Sofremos muito para ter nossos filhos, como mencionado, infértil. Tive a Bruna após 8 anos de casada, 6 anos de tratamento de infertilidade, inseminação marcada, e a Bruna veio no dia que eu ia inseminar, que eu tinha que estar com beta negativo, eu estava com beta positivo. Olha. Bruna foi uma prova de que tudo é na hora que Deus quer e do jeito Exato. que Deus quer. Verdade. Entre a Bruna e o Heitor, eu tive câncer, fiquei desenganada e Deus tinha um milagre, que era o Heitor. Quando a gente ia fazer a vasectomia para não sermos mais pais, o Senhor mandou o Murilo. Então, as minhas 3 gravidezes são improváveis, eram impossíveis, mas eu falo que eu nasci para ser mãe e que o meu discurso de ser mãe, ele não é só uma teoria bonita. Eu vivo isso na prática. Vivo na prática mesmo.
Então, assim, o maior orgulho que eu tenho é a família que Deus me constituiu ter. E é o que eu mais cultuo hoje, é a minha família. Essa é a minha prioridade. Eu já sei até uma frase que me veio aqui que define a Isa, então. Aquela que carrega milagres. Isa é aquela que carrega milagres, porque a sua vida é um milagre. Né? Os seus filhos são um milagre, né? O seu relacionamento com o seu pai é um milagre, a sua cura foi um milagre. E como que foi para você esse processo de perdão com seu pai? Eu fui procurada, na época, por um irmão meu, quando eu tive câncer e eu estava mal de saúde, e meu irmão disse que meu pai queria tentar reatar o relacionamento e tal, e eu orei e falei, Senhor, se for da sua vontade que isso aconteça, que o meu pai se aproxime, que a gente se aproxime, não por intermédio de outra pessoa. E Deus colocou meu pai no meu caminho, a gente se encontrou e houve uma liberação de perdão mútua. Hoje meu pai me trata muito bem e eu tenho um relacionamento muito bom com ele. Mas isso tudo não é para trazer emoção. Isso tudo é para mostrar que a vida é uma decisão. Não é sobre o que as pessoas fazem com a gente, mas sobre o que a gente faz com o que as pessoas fazem com a gente. Isso é verdade. O perdão, ele fala muito mais sobre nós, para nós, do que para o outro. Com Porque certeza. para o outro talvez não signifique nada. Exatamente. Mas aquilo pesa tanto em nós que quando a gente libera o perdão, traz um alívio, Isso. né? De certa forma ali, um equilíbrio na nossa vida. O ganho é mútuo, né? É verdade. O ganho é mútuo. E é o primeiro mandamento com promessa, o único mandamento com promessa, eu não perderia minha bênção por causa disso. Exato. Mesmo. Então, a sua decisão de perdoar o seu pai foi baseada naquilo que você aprendeu da palavra. Sim, né? eu sou um ser muito espiritual. Acho que é uma das coisas que quem me conhece sabe. Se eu sou um ser espiritual e eu tenho a Bíblia como a minha régua de medir, eu vou tentar ao máximo ter coerência com o que eu penso, com o que eu sinto, e vou fazer da Bíblia a minha bússola. Sim. Então eu busco lá. Ter realmente a direção dali, né? Exatamente. E como que é essa fase de infértil a mãe de filhos? Como que foi? Eu falo que foi a pior dor que eu já senti na vida, foi a da infertilidade. Você ficar... meu marido brinca que se eu tivesse pensado em dinheiro, da mesma forma que eu pensei em ter filhos, eu era milionária. Porque eu realmente tinha um sonho de ser mãe, e Deus me deu a graça de ser mãe de 3 filhos naturais, e cada um com uma característica. Eu tenho 3 temperamentos em casa. Deve ser uma escola. É uma escola. É porque literalmente. Deus usa isso para moldar a gente. Sim. Até, né? Eu tenho uma colérica, eu tenho um melancólico e eu tenho um sanguíneo. Nossa, parabéns! Ô, gente, mescla que boa. lindo! Isso. E qual que é o seu temperamento? Eu sou colérica. Colérica? Que bom! Porque eu tenho uma sanguínea em casa e eu sou melancólica, gente. O melancólico com o sanguíneo briga muito? Briga. Porque eu mais minha filha, gente, tem hora que eu tenho que falar assim, ai, quem que é a mãe aqui, por favor, me conta? Ela é incompatibilidade, que um é mais lento, né? E o sanguíneo, ele é mais... Muito agitado. Nossa, eu olho, ela tá ali de cabeça pra baixo, na hora de ir pra escola, ela tá lá virando de ponta cabeça, eu falei, Lara... Mas, Né? Isa, na psicologia a gente fala muito de que o ser saudável, a pessoa ser saudável emocionalmente, é a capacidade que ela tem de se adaptar. E a vida te exigiu muito isso de várias formas, de várias esferas, né? Como que foi pra você entender que cada desafio parece que o seu elástico ele ia um pouquinho... Sabe assim, a questão emocional de às vezes você olhar pra trás, nossa, mas eu já passei por isso, aí vem algo pior, vem algo mais intenso. É como se fossem ondas, né? Isso. Quando você tá levantando de uma onda e vem outra onda e te derruba. E Exato. você se fadiga. Aí, se você realmente não for resiliente, que é o tema do nosso podcast, Sim. se você não for resiliente, você se esvai. E eu confesso que em muitos momentos eu senti as minhas forças se esvaindo. Mas Deus é muito suficiente na minha vida. Ele realmente supriu todos os vazios em todas as esferas da minha vida. Em todas. Tem um salmo que fala, se eu estiver no fundo do mar, ali tu estás, se eu estiver... Então, em todos os momentos.
E, Rosiane, você como psicóloga, eu na minha adolescência, eu tinha um livro, eu queria saber que livro que era esse até hoje, que nesse livro falava muito sobre a questão da decisão, sobre o poder do que se pensa, sobre o poder do que se fala, sobre você dominar as suas emoções. Eu lembro de um trecho desse livro que dizia assim, o que pensamentos estimulam sentimentos. Eu vou sentir o que eu pensar. Uhum. Isso para mim foi uma chave. Nossa. Sim. Eu pensei, o que eu entendi ali? É uma decisão minha o que eu vou sentir. Eu só vou sentir o que eu pensar. O pensamento eu consigo dominar. Então, antes que eu sinta, eu bloqueio esse pensamento. E isso eu exercito isso. Eu já fui uma pessoa ansiosa na época da infertilidade. Eu era Nossa, muito imagino. ansiosa. Porque eu vivia em torno disso. Eu vivia Sim. em volta disso. E aí foi muito dolorido. Eu passava 15 dias tentando engravidar, 15 dias na expectativa se eu estava grávida, fazia o beta negativo e eu ficava para morrer. E a minha vida foi assim durante 8 anos. Nossa. Durante 8 anos da primeira, durante 3 anos do segundo e durante 2 anos e 8 meses do terceiro. Então, se você somar todo o tempo que eu fiquei tentando gerir os meus filhos, dá uns 15 anos. E hoje o que eu faço é gerar o meu lar. É uma forma de culto ao Senhor e de gratidão a Ele pela família que Ele me constituiu. Vou indo para o assunto da loja. Quando veio as questões da loja, eu contei isso para vocês, né, no evento. Quando vieram as questões da loja, sobre a aquisição da loja, foi uma das minhas primeiras opiniões para o Tarcísio. Ótimo, mas gerir o meu lar é minha prioridade. E Literalmente. entrando nesse assunto antes, eu preciso te elogiar. Você está maravilhosa. Verdade. Executiva. Ela chegando aqui, a gente Exatamente. estava até conversando antes. Ela, não, eu estou aqui como executiva. Eu, está mesmo, elegantérrima. Não era isso. Mas a intenção não importa. É Olha só a porque- beleza da pessoa. Eu venho de um mundo corporativo Isso que eu ia falar. onde a vida toda eu fui executiva. Conta um pouquinho pra nós como foi esse processo, porque eu sei, né, as meninas estão conhecendo a sua história agora, a Rose conhece também, que você passou por esse processo, nessa decisão sobre gerir o lar, mas antes você tinha uma vida no trabalho, né, constantemente, uma dedicação, e a gente já sabe qual foi a sua tomada de decisão para a saída, mas como foi essa saída? Eu acho que nunca é fácil. Uhum. E foram decisões difíceis, mas necessárias. E que hoje eu colho os bons frutos. Então, sinal que nós estávamos no caminho certo. Sim. Mas eu vim de uma trajetória que eu fiz carreira em uma empresa e fiquei lá por 11 anos. Eu tinha um cargo bom, um salário bom, e tudo ia bem. Aí me veio o Heitor precisei sair quando o Heitor nasceu. Você lembra, Rose? Lembro. Heitor nasceu com problema pulmonar, fazia Nossa. aerosol 4 vezes ao dia. Eu precisei optar pelo meu filho, sair da empresa. Eu encontrei o dono da segunda empresa onde eu trabalhei e eu falei para ele, era um empreendimento que estava sendo construído, e eu falei para ele, não, eu quero começar junto, porque eu quero ser uma peça fundamental nesse novo empreendimento. E ele, que é ótimo, já conhecia o meu profissional, e eu entrei no empreendimento com ele, foi muito bom, assessorei ele por 6 anos, e aí eu adoeci, eu tive bursite de quadril, derrame articular no pé, fascite plantar, o meu corpo começou a gritar por socorro. E no meio disso, a babá das crianças pediu conta. E quando a babá das crianças pediu conta, o Tarcísio falou para mim, você tá entendendo que o Senhor tá te chamando para casa? Não, mas não tem lógica, o Senhor sabe que a gente precisa do meu salário. Ele falou, pois você para e analisa. Claro que o Senhor sabe, mas eu estava envolta, eu entendo que por um ego,
porque eu estava na cadeira que eu queria estar, fazendo o que eu queria fazer. E eu Tava dormi. tudo conforme você queria, o seu Isso. plano, né? E eu dormi com aquele barulho. No outro dia, fui pro trabalho arrastando, não dava conta de andar por causa do quadril e trabalhava de salto o tempo todo. E muita executiva, de vestido, meia calça, salto o tempo todo. E não dava para trabalhar aonde eu trabalhava de outra forma, porque eu trabalhava com a minha imagem. E eu fui trabalhar muito mal aquele dia e eu liguei pro Tarcísio no meio do caminho. Falei, é isso mesmo? Ele falou, é isso mesmo. Falei, então você segura a onda se eu sair? Aí ele falou, claro que eu seguro a onda. E aí começou um processo na nossa vida. Por quê? Eu entendo que aquele dia o Senhor não me pediu um emprego. Naquele dia o Senhor pediu meu coração. Sim. Ele viu se eu estava pronta para abrir mão do meu eu. E ali foi um processo de deserto mesmo. Foi uma estação de outono e inverno que eu passei. Porque aí o Senhor me levou para casa para eu lavar banheiro. E eu falava, Senhor, o Senhor me deu habilidades e dons, o Senhor me deu capacidade, o Senhor quer que eu lave banheiro. E o Senhor ministrava muito forte ao meu coração no lavar das louças ali. E foi um processo doloroso, mas eu sempre falei, Senhor, que seja breve. Pessoal, na história de Êxodo, o caminho do deserto ele durou muito tempo porque as pessoas murmuravam. E Exato. eu entrei de cabeça naquele processo. Desobedientes, né? Sim. Exatamente. E eu entrei de cabeça e falei assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não sei cozinhar. Eu vou fazer almoço agora. Como que o Senhor quer que eu faça? Senhor, esse tanto de tempero tá bom? Gente, eu e Deus o dia inteiro conversando. Dependência total. Claro que eu tive mentoras que me ajudaram. Eu tive muito cuidado ao escolhê-las. Mas foram pessoas que me ajudaram muito nesse período. Mas foi um período, assim, de deserto mesmo. Mas nós vencemos. Sim. E durante esse período, o Senhor gerou a loja. Olha. Que é a loja que nós estamos hoje. E, por coincidência, não sei se as coisas de Jesus têm coincidência, né? Não tem. É Jesuscidência. Durou 9 meses. Oh, foi gerado. Olha. Literalmente. Como que foi pra você essa questão de... Porque foi uma transição de carreira, né? Você trabalhava em um determinado ambiente e tudo, e agora você se tornou uma empresária depois, né? Depois desse período aí que o Senhor trabalhou no seu coração, na sua família, ali você em casa. E aí você veio a ter um empreendimento, né? Empreender. Como que foi essa parte, esse momento aí dessa abertura do seu negócio? Então, a abertura do negócio, eu tô evitando citar nomes, mas eu vou ter que honrar algumas pessoas aqui. Sim. Esse É é o honra quem momento. merece, Né? Exatamente, esse é o momento. Quando eu estava nesse processo que eu estava em casa, eu estava com uma amiga e o nome dela é Letícia Carvalho. E eu falei, Letícia, eu tô voltando para casa. Ela falou assim, não, você não tem perfil. Sua mãe passando pelo que tá passando agora, ficar você e sua mãe dentro de casa, dependendo do Tarcísio, não vai dar certo. Você vai comprar a loja da Michelle, que era a Imaginário. E eu falei, amiga de Deus, você sabe que nós não temos condições financeiras de comprar aquela loja. E começou uma articulação para que desse certo. E o projeto não era nosso, a gente não tinha intenção de comprar uma loja, foi uma conversa de happy hour, dia 27 de dezembro, e dia 2 de fevereiro a loja já era nossa. Olha. Foi um processo muito rápido, e foi um projeto que Deus apontou, e foi um projeto que Deus pagou a conta. Olha. Porque é inimaginável tudo que aconteceu nesse A período. imaginário é inimaginável. A gente pega as coisas no ar. Conta pra gente essa parte, Isa. Como que foi que aconteceu esse milagre, né? Assim, Tarcísio tinha terra na fazenda, era uma fazenda familiar, você acompanha aí mais de uma década, sabe? E era uma fazenda que a gente pensava que a gente ia morrer lá.
mesmo porque o coração do meu esposo era daquele lugar. Tinha um carinho, né? Ali, uma vida. Amor, a fazenda era da família há 70 anos. Nossa, Eita, trajetória. Uma vida. É. E no meio disso tudo, na época de janeiro, o tio que tinha a parte majoritária da fazenda se posicionou de que ele iria vender a fazenda. E já falou pro Tarcísio, eu compro já a sua parte que eu vendo tudo junto. Sua parte é menor, eu vou pagar a sua parte e quando eu for vender a fazenda, eu vendo a fazenda toda. Olha. Tarcísio parou. Uai, é o dinheiro de comprar a loja. Quase que deu certo até os centavos. Só pra mostrar que era aquilo. Pra que me mostrar disse. literalmente que era aquilo. Então a gente não esperava comprar a loja. A gente não estava buscando um empreendimento para comprar, porque a gente não tinha condição financeira para isso. Mas Deus apresentou a loja para nós, apresentou a proposta. Deus usou a Letícia como canal. E as tratativas começaram com a Michelle, a outra pessoa que eu também preciso honrar contar isso, porque a Michelle, ela fundou a Imaginário em Anápolis, a Michelle e o Iris, que é o marido dela, e eles estiveram à frente da Imaginário há uma década em Anápolis. Eles implantaram o nome da Imaginário em Anápolis, e a Michelle, nós estudamos juntos no 8ª série, primeiro ano, e ela passou para nós o Instagram, que era da loja. Ela foi uma facilitadora que nós não pegamos um negócio que a gente teve que começar, nós pegamos um negócio andando. Né? É estar ao lado de pessoas certas na hora certa, né? Com certeza. E assim, eu pelo menos penso que a vida, ela é muito um ciclo. Tudo começa e tudo termina. E você contando, eu vejo o cuidado de Deus em cada ciclo. Né? E qual a mensagem que você, assim, porque você passou por dificuldades, mas você foi muito forte em todas elas, né? Como que foi essa questão, passar por tudo isso e não desistir? Assim, o que que você pode... Que tudo tem a ver com fé. A fé, ela move. Move né? montanhas, né? Ela move mesmo. E eu nunca desisti porque Deus sempre esteve me sustentando. Todas as vezes que eu pensava em desistir, Ele me mostrava que não era aquilo. Já teve vezes de eu entrar no carro chorando e falando assim, Senhor, o que está acontecendo? Na hora que eu ligar o carro, tem uma canção que era a resposta do que eu precisava. Porque em Deus eu tenho sensibilidade para ouvir o que Ele tem a me dizer. Vou te dar um exemplo. Você tem a Lara. A Lara é sua filha. Como que você percebe que ela está triste? Porque você é íntima dela. Você conhece o olhar, você conhece as ações, as reações. Eu tenho isso com Deus. Eu consigo perceber o que ele quer de mim. Porque eu busco estar próxima dele. Eu vou na padaria comprar uma vala. Senhor, o que o senhor quer que eu compre? Eu não tô aqui pregando, mas não tem como não falar da Isabel sem falar sobre essas questões. É porque é o que você viu. Exatamente. A voz fala, mas os meus frutos mostram da onde eu venho, por que eu venho, por que eu sou. E uma coisa que Deus fez muito comigo, todo esse processo da minha saída do último emprego, foi me quebrar. Porque eu acho que por questões das cadeiras que eu sentava, por questões das pessoas com quem eu lidava, eu estava arrogante, estava soberba, eu estava com muita vaidade. E eu fui pro chiqueiro. Você foi tratada. Fui tratada. E aí, quando Deus nos molda, Deus nos muda e Deus nos dá o que Ele tem para o ser correto de nós mesmos. Eu não era o ser correto para receber a revenda Imaginário em Anápolis ainda. Senão eu me tornaria muito mais arrogante. Mas Deus me mudou, Deus me moldou para Ele me dar o que Ele tinha para o ser correto de mim mesmo.
Isa, e como que é? Gente, é normal. Isso aqui, se não acontecer, pelo menos umas 2, 3 vezes no podcast, não é amiga de negócio. Volta. Foi bom que te contar isso. Foi bom que te contar. Não, a gente tá aqui assim. A gente tá só Né? Tá assim. ouvindo. Isa, você fala assim com tanta clareza da sua história, com tanta propriedade, com tanta segurança. Mas eu percebo que ao longo da sua história você precisou ter muita coragem para mergulhar em tanta angústia, tanta dor, porque tem que ter coragem para ir nesses lugares da alma humana, sabe? Claro. Mas foi de lá que você também conseguiu extrair mais força, mais resiliência, que é o tema do podcast. Queria que você desse um recado para aquelas pessoas que às vezes se defendem de enfrentar certas dores na vida e que acham que às vezes negando, né, algumas fases da vida, né? Dá um recado para essas pessoas assim e fala sobre a coragem, sabe? Que a gente precisa em algumas fases da vida ter coragem. Sim, você me lembra a sua proposta me lembra uma frase de Cora Coralina que fala que cabe a minha decisão entre rir ou chorar, partir ou ficar, porque o que mais me importa é decidir. É uma palavra que eu usei já algumas vezes hoje. Em vários momentos eu tive que decidir, e é isso que eu proponho para as pessoas. Em primeiro lugar, não deixe o pensamento germinar. Se o pensamento germina, ele vira sentimento. Se ele virar sentimento, os sentimentos traem. Eu fiz terapia, você lembra, mais de 1 ano, e eu sempre falei para minha terapeuta, eu não sou uma mulher guiada por emoções, porque as emoções traem. Sim. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio, essa estabilidade para não deixar os pensamentos germinarem. Primeiro ponto. Segundo ponto, confiança em Deus mesmo. Você, Stephanie, entra no avião, vai viajar. Você dorme no meio do voo sem conhecer o piloto. É verdade. Confia, né? No Você piloto, confia sem conhecer. Eu confio, Deus, que rege minha vida. Não tenho por que temer. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Sim. Então não tem por que eu sofrer. Não tem por que nós sofrermos. Se a gente decidir a não ser esponja das emoções. Porque se for esponja, seu coração te trai. Exato. Sobre esse seu processo na loja, hoje em dia, como que tá essa transformação da loja mesmo, da Imagine? Falei certo, né? Falou certíssimo. É porque mudou. E até um ponto que a gente quer saber, né? Porque você revende a Imaginário, Isso. mas não é Imaginário o nome. Isso. Por quê? Quando nós estávamos fazendo a transição da loja, da Michelle e do Iris para mim e para o Tarcísio, que as negociações começaram, nós tínhamos 2 opções. Ou franquia Imaginário, que nós venderíamos exclusivamente 100% Imaginário, ou multimarcas do Grupo Imaginário. Foi um risco calculado, mas foi um risco. Nós optamos por franquia, multimarcas do Grupo Imaginário, para que nós pudéssemos pegar a marca Imaginário, que é muito forte, e a marca da Puquê, que trabalha com pijamas, roupas de banho, são meias. Maravilhosos. Porque a Puquê do shopping fechou, não tinha outra Puquê em Anápolis, e eles nos propuseram E isso. vocês pegaram para representar também. Isso, só porque aí nós não poderíamos, ao vender 2 marcas fortes, levar o nome só de uma ou só de outra. Então, nós tínhamos que criar um nome. O nome Imagine é o nome da primeira loja da Michelle, Que legal. que quando ela abriu também não era franquia, era uma multimarcas do grupo. O primeiro passo dela foi esse, similar ao nosso hoje. E o nome Imagine foi ela que se dispôs Deu origem, né? a nos passar também. E como foi essa experiência para você? Porque Ai, você eu saiu do CLT, né? De executiva, que administrava ali autos dentro do hospital, para o
empreendedorismo. Isso. Então, você hoje é uma mulher de É, negócios. não, e eu queria até linkar, o olhinho dela tá brilhando ali, gente, Cássia, porque ela passou por uma transição de carreira. Parecida. Aham. Bem aham. parecida. Só anexa aí, amiga, um pouquinho. Então, Ela tá eu emocionada, gente. trabalhei no Itaú por 10 anos, né? Uhum. E nos últimos anos, eu também senti isso, que Deus queria que eu saísse e fosse para casa, de fato, exercer minha função de mãe. Uhum. Eu já tinha a Lara, e no meio desse processo todo, eu engravidei da Júlia. Uhum. Então, a Júlia com um aninho, aí eu consegui, né? Fui desligada. E aí eu passei por todo esse processo de ficar questionando, Deus, por que que eu tô aqui limpando casa e fazendo comida, cuidando de criança? Sabe o que eu aprendi? Que Deus tem o tempo da gente arrumar as gavetas. E o Senhor me chamou para casa para eu arrumar a gaveta. Ele não tinha aquilo para mim perpetuamente, porque quem me capacitou realmente foi ele. Mas a partir do momento que eu aprendi a gerir o meu lar, ele me permitiu mudar de nível. E que seja assim com você também. Então, e aí eu tô nesse processo, a Júlia tá com 4, então vai fazer 3 anos. E eu sinto que eu ainda preciso arrumar algumas outras gavetas, né? Uhum. Por essa questão, às vezes, de insegurança, né? Tem questões também de família, né? Que, assim, eu não gosto de citar, mas até relacionado também com paternidade. Então, assim, eu acho que tudo isso, eu vejo o cuidado de Deus. Por isso que eu falo essa questão do ciclo, que tudo começa e tudo termina, porque tudo eu vejo o cuidado de Deus nos ciclos da minha vida. E né? Então, quem não sabe terminar não está pronto para começar. para começar. Tem que saber encerrar um ciclo para começar o outro. Quando eu fui sair do meu emprego anterior, eu deixei as portas super abertas. E é importante. Agora, basta a gente decidir. Não, e de fato eu vejo que Deus tem um propósito para mim e para o meu esposo, porque hoje eu estou trabalhando na empresa dele, e vai fazer 8 anos agora, se eu não me engano, dia 17. E somente agora eu estou ali com ele, trabalhando junto, né? E eu acho que era algo que Deus vinha já me preparando para isso. Então, vamos uma novidade que eu acho que ninguém sabe, acho que eu comentei com você, é que o Tarcísio saiu da indústria e agora o Tarcísio está na loja também. Depois de muitos Olha. anos, né, Isa? O Tarcísio está na indústria há 23 anos. Nossa. E o Senhor tinha chamado a gente para um tempo de autoridade e governo. O Senhor ministrando, ó, tempo de autoridade e governo na vida de vocês. Chegava alguém e falava, é tempo de autoridade e governo. Outra pessoa que não sabia da história, é tempo de autoridade e governo. E essa palavra de autoridade e governo, ela foi ecoando em nós, até que ia ter demissões em massas na indústria, e ele se posicionou. Ele falou assim, não sacrifica ninguém da equipe que não tenha um plano B. Se for rolar demissão no meu setor, que o meu nome seja o primeiro da lista. E foi um remidor até de alguns nomes. Eu fico muito feliz. A gente está passando pelo processo dele agora, que para ele também não é fácil. Imagino. E loja é sazonal. Tem dia que é ótimo, mas tem dia que não é. Né? Exatamente. Disso, né? E eu, assim, desculpa, Steph. Não, pode falar. Assim, eu não tinha noção, né? O quanto era difícil para ele, né? Então, assim, eu trabalhava no banco, era tudo muito bom financeiramente, né? E, assim, eu não tinha noção, porque o meu marido é aquele tipo de pessoa que eu falo para ele, você é uma fortaleza, você nunca mostra que tá Vulnerabilidade, isso, né? E eu acho que Deus queria que eu entendesse que ele precisaria de mim também ali, né? Que nós dois tínhamos que caminhar junto, e é aquela questão que você falou pra mim, né? Sim. Que quando o casal anda junto, um fortalece o outro e as coisas vão andando, né? E pra mim tá sendo muito bom. Aí as meninas falam, não, chega de falar que você tá em transição de carreira. Porque eu estou trabalhando lá na academia, na parte de marketing e vendas, mas eu sou aquela pessoa, assim, que gosta de ficar estudando, de ficar buscando conhecimento, e aí as meninas que falam, para de falar isso, você já... É porque ela já vai deixando pra depois, eu tô estudando, você vai estudar até quando? Mas, de fato, eu já estou colocando em prática lá, né? Sim. Então, assim,
É só questão de mudar a questão da mentalidade, né? De fortalecer. Os pensamentos vão estimular. Vai É pensar Isa, correto. Mas eu queria muito que você respondesse a pergunta sobre como foi esse processo do CLT para a vida do empreendedorismo, porque eu percebo que você não tinha o domínio de administrar. Não, administrar tinha, até demais, né? Mas assim, entende? A questão do empreendedorismo, porque são coisas totalmente diferentes. Eu tive, Stephanie, eu costumo falar para minhas noivas, eu Minhas faço noivas agora discipulado. explica. Minhas noivas, eu fiquei... É porque eu e meu marido temos um ministério que é discipular noivos para o casamento. Então a Preparar gente pro ministra casamento. curso de noivos para Ela fez noivos. assim, é pra mim, vocês viram, Não, né, gente? não, Ano que vem. Será Vou um casar ano prazer. que vem. Será um prazer ministrar. Troca a figurinha. Amém, Mas aí eu falo muito para minhas noivas sobre a crise de fusão no casamento. E, respondendo a sua pergunta, eu tive uma crise de fusão como empresária, né? Vamos dizer isso assim. mesmo. Porque quando a gente foi fazer a festa de inauguração da loja, que foi uma festa linda, a Rosiane participou com a gente, foi maravilhosa, né, Rose? Graças a Deus. Imagino. E depois, é igual a noiva no casamento. Depois que a festa passou, eu falei, opa, peraí. Agora, se eu não vender, eu não tenho dinheiro. Se eu não postar, não vão me ver. Se não me ver, não vão comprar. Se eu não vender... Se não comprar, não pagar as contas. E aí eu tive uma crise de fusão que eu fiquei mais ou menos uns 15 dias atrás do balcão, torcendo pra ninguém nem entrar, porque eu nem queria conversar. Nossa, uma crise quase existencial, Gente. de Exatamente. negócios. E eu tive mesmo. Aí a Michelle, que é a ex-dona, foi lá na loja e falou, o que tá acontecendo que você não tá postando nada? Aí eu falei, Michelle, e comentei sobre a minha crise de fusão com ela riu muito, nunca tinha escutado essa expressão, e nós rimos muito sobre essa crise de fusão. E ela, não, você vai postar e que você não decorou a loja pro Dia dos Namorados, eu tô passando aqui na porta, não tô bem. Então, enfim, não nasceu pronto, porque Tarcísio falava isso pra mim, ele falava assim, cara, se você fizer por nós, enquanto família, o que você fez nas empresas onde você trabalhou, nós estamos eleitos. Porque eu não quero voltar a ser arrogante nem soberba. Essa frase minha pode ter parecido. Mas o que eu tô querendo dizer é que eu trabalho bem feito onde eu passei. Vocês assistiram O Diabo Veste Prada? Sim. Muitas vezes me pediram o manuscrito de Harry Potter e eu tinha que entregar. Muitas vezes. Porque as minhas funções, elas eram assim. Elas eram bomba relógio prestes a explodir. Eu tinha muita responsabilidade no que eu fazia. E eu vestia muita camisa. Eu não vestia camisa, eu tatuava no corpo mesmo. Era mais que isso. Então, Tarcísio até brincava. Ele falou, faz por nós o que você fez pelo outro. Eu tive essa crise de fusão, sim. Mas eu decidi levantar. Sacudir a poeira. E é um processo, Tacar uma água no né? rosto. Isso. Embora. Isso. Chora, engole Isso. e vamos. E assim, ainda tá meio louco. Porque... Eu te entendo. Eu tô nesse louco também. E assim, tem vezes que tem 3 meninos lá no fundo, eu tô atendendo um cliente aqui, tem um batendo no outro lá no fundo, eu levo eles pra loja. Você tem que manter a calma. Isso. Não, é uma loucura. Semana passada eu tive que levar as meninas lá pra academia. Gente, foi uma loucura. Eu não vou nem citar o que a Júlia fez aqui, mas depois em off eu conto o que ela fez. Mas criança é assim mesmo. Tem hora que eu... Mas eu fiquei assim, eu fiquei tão encabulada comigo, porque eu sou meio estressada, né? A Lara, uma lá em cima no banheiro, aí você já imagina o que ela pode ter feito lá no banheiro, e a Lara assim, mamãe, a Júlia, mamãe. E eu, calma aí que a mamãe tá indo. E eu atendendo a cliente, fechando um plano de academia lá pra ela, né?
E deu tudo certo. Na hora que eu cheguei lá no banheiro, eu comecei a rir, porque eu falei, gente, tem lógica, tal do menino não tem jeito, né? Eles, onde eles vão, eles têm que aprontar alguma coisa. Deixar uma arte. Se não aprontar, não viveu, gente. Não viveu. Tem história pra contar. Mas aí eu fiquei tão grata, eu falei, olha só o que eu tô vivendo aqui com as minhas filhas, Você né? tá trabalhando. Eu tô junto. trabalhando Capacidade de lá. adaptação, então, eu falei pra E a ela. academia, ela não é do seu esposo, ela é sua. Sim, mas tem pouco tempo que eu comecei a Se abrir se pra abrir isso. para isso, porque desde a época que eu trabalhava no banco, Academia do Juliano e da Savana, que é nossa sócia, né? Uhum. E o Juliano, mas a academia é sua também. Só que como eu trabalhava há muitos anos, né? Então ali era o meu, né? O meu espaço de trabalhar. Você era separado. E lá na academia eu ia só pra treinar e voltar pra casa, né? Então agora que essa mentalidade tá mudando, Bom, eu né? não tenho uma notícia muito boa pra Tá nós. acabando. Tá acabando. Ah. Já O tempo voa. hein? voa. É. Quando a gente vê, voa. Isa, foi um prazer imenso ter você aqui. Igualmente. Viu? Você pode ter certeza que cada palavra sua gerou, no meu coração gerou. Que bom, fico Tem uma feliz. sementinha Nossa. aqui. Com Que certeza. eu sei que vai ser Essa- trabalhada aí no dia. Eu não vou falar muito, não, senão eu vou chorar. Vai chorar, né? Não, não posso chorar. Tá todo mundo. Eu tô Eu segurando. ia falar assim pro Wesley. Wesley, uma caixinha de lenço. Mesmo, posso chorar. Tá lá Enfim. no consultório, Isso gente. aqui, Tá no então. consultório dele. Aqui pertinho. Então, assim, você realmente veio aqui para trazer recados. Não só para nós, mas também para quem tá assistindo, para quem tá Bom. ouvindo. Você pode ter Sim. certeza. Fico feliz. Sabe, o Deus que rege a sua vida, ele tem derramado realmente graça sobre a sua vida, Amém. sobre a sua família. E quem quer que vai perto de você tá sendo inundado com essa Amém. chuva do Senhor, vamos dizer Amém. assim. É verdade. Viu? E eu quero pedir para que você encerre aqui Eu- com a gente. Pode falar. Você poderia encerrar com a frase que você disse ali quando você entregou a lembrancinha pra nós? Porque Nossa, essa gente. frase, ela vai fazer todo sentido pra Sim. tudo que você falou aqui. Que é o Sim. significado pra quem estiver Não, e assistindo. a gente tá Sim. tudo em tons de rosa. Né? Vamos falar a nossa Sim, consultora verdade. de imagem, Mariana. Calma. Olha só. Tudo. Não, gente, que coisa É incrível. Jesuscidência. né? Até a sacola foi rosa. É verdade. Salmão, Tons né? de Pra rosa. você ver. Ela escolheu hoje pra Isso. gente tons de rosa. É. Falar nisso tem que mencionar, né? Pessoal, hoje nós tivemos uma É. consultoria com a Nariana, né? Que foi quem elaborou aí nossos looks de hoje. E olha pra você ver que não é coincidência, é Jesuscidência. Porque tem tudo a ver com a frase que a Isa vai dizer. E eu quero que você deixe um recado também. Só um minuto. Não só pra nós, mas também pra quem vai assistir. Só um Vamos minutinho. Vamos falar do Bet também, né, gente? Sim, claro, Responsável claro. também Sim, pela As nossa produção, ele makes, também é nosso nosso parceiro. cabelo, Sim, make. É. nosso parceiro Beto, Vamos deixar o Instagram Sensacional. lá no. É, né, vamos, pra que a gente vai for. marcar Na nos descrição. stories. Isso. com certeza. Agora sim, A faça a honra de fazer o encerramento com a frase. sempre fica perfume nas mãos que oferecem flores. Eu agradeço a vocês pela oportunidade. Vocês são flores que estão aqui plantadas neste jardim. Vocês possam exalar o bom perfume de Cristo. Amém. Que lindo. Vocês possam levar a Amém. presença dele onde vocês Que eu vão. tenho certeza que na sua mão tem muito perfume. Tem. Porque o que com você certeza. entrega é maravilhoso. Eu falo com que certeza. Amigas de Negócio foi um presente pra mim e eu tenho certeza que hoje você aqui é Deus te mandando pra tocar muito no meu coração. Amém. Eu tenho muito a identificar assim, e- Todo de mundo verdade. segurando aqui. Tá todo mundo segurando ele chorar. Eu acho que a voz fala, mas as atitudes e os frutos gritam. Sim. Uhum. Que não seja a minha voz que fala, mas que sejam os frutos em Cristo que eu tenho, que toque o coração de vocês. Tem tudo a ver com ele. Exatamente. Amém. Tem tudo a ver com Se- ele. Se necessário, use palavras, né? Gente, Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui com mais um episódio de Amigas de Negócios. E, gente, esse episódio Foi eu vou te incrível. falar, viu? Foi incrível. Incrível. Verdade. Muito obrigada, Isa. Obrigada a Obrigada, Muito obrigada. Isa. Foi Obrigada, lindo. meninas. Foi.